boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais um evento organizado pelo Polo Ribeirão Preto, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Um prazer tê-los aqui conosco. Esse evento hoje é o pré-lançamento do portal da educação brasileira, como tratar, usar os dados da educação básica para estabelecimento de políticas públicas. Esse é um trabalho desenvolvido dentro do programa de pós-doutorado da doutora Juliana, orientado pelo titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, professor Mozar Neves Ramos. Então, a quem eu agradeço já de antemão. Agradeço também ao nosso staff que organiza os nossos eventos, que estão aqui no backstage, nos dando um apoio, aos nossos convidados, o Zé Fernandes, a Juliana, que está aí, o Mozar, tá? E desejo a todos um excelente evento. Mozar, com você a palavra, meu irmão. Muito obrigado, Antônio. Realmente, hoje é um dia muito feliz para todos nós que fazemos a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. O resultado do trabalho de pós-doutorado da doutora Juliana Dias, um trabalho em que foi iniciado exatamente há um ano atrás, quando nós começamos a planejar algo que era muito simples, era um mero atlas da educação dos municípios de médio porte do Brasil. Esse era o trabalho que a Juliana iria fazer conosco, mas pela própria capacidade dela e principalmente a determinação da nossa empresa parceira nesse projeto, na qual a Juliana trabalha hoje, a Learning Data Analytics, do meu amigo, o professor Ian Mark, que não pôde estar hoje aqui, porque está viajando para Brasília. Então, nós queríamos uma coisa muito simples, mas terminou pela boa vontade, pela visão empreendedora do Ian, da Juliana, transformando algo que seria uma simples página de estática sobre informações dos municípios de médio porte, que se transformou no portal da educação básica. É um portal dinâmico que vai servir para todos os municípios brasileiros e não somente para aqueles de médio porte, naturalmente para aqueles de médio porte, que é o foco do trabalho da cátedra, tem um filtro nessa direção, mas isso a Juliana pode falar mais adiante. Mas, particularmente, eu estou muito feliz, Antônio, pelo trabalho que a Juliana fez, com muita dedicação, com muito esforço, porque não foi um trabalho fácil, mas o momento de hoje ele é a culminância, como a gente costuma dizer na educação básica. Essa expressão culminância eu aprendi quando eu fui para a Secretaria de Educação de Pernambuco, ao sair da reitoria da Federal de Pernambuco e ir para a secretaria. Então, a culminância é aquele momento em que se concretiza uma fase importante de um projeto. E hoje é um momento fechado apenas para alguns convidados, que nós queríamos muito a participação de vocês, para que vocês possam, no final, vocês vão receber um questionário, para nos dar um feedback do que vocês acharam. Fiquem muito à vontade, porque o que nós queremos é aproveitar esse momento junto com vocês, e aí quero dar as boas-vindas a todos os secretários, gestores, enfim, professores, educadores que estão conosco. Quero fazer 2 agradecimentos especiais. Uma, a minha querida amiga e colaboradora da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, a nossa secretária municipal de Mariporã e presidente da Undime São Paulo, a Márcia Bernardes, que realmente articulou boa parte da presença dos que estão aqui hoje. E a outra, a nossa diretora-presidente do Instituto Positivo, que também fez a articulação com os municípios do projeto, do instrumento de colaboração que nós chamamos de arranjos de desenvolvimento da educação.
Então, nós temos secretários tanto dos municípios que fazem parte da Undime São Paulo, como também dos arranjos de desenvolvimento da educação, que é um instrumento de regime de colaboração horizontal entre municípios. Portanto, quero agradecer muito a Márcia Bernardes e a Elisiane Gorniak, né, que nos ajudaram muito para que esse momento acontecesse, juntamente, né, Antônio, com toda a equipe técnica do IEA, né, o Rafael, o João e a Thaís, que estão por trás de todo esse trabalho, juntamente com a equipe técnica também da Learn Data Analytics, né? Foi todo um time aí que também se juntou para que esse momento pudesse acontecer. Eu vou apresentar rapidamente hoje como vai ser o nosso evento e como os nossos convidados, na verdade, a Juliana é que está nos convidando, né, que foi ela a grande autora de todo esse trabalho. Né? Nós vamos ter uma primeira parte, a apresentação do portal da educação básica, que será feito pela Juliana. A Juliana ela tem doutorado em educação, é um sanduíche pela Universidade de Aveiro, em Portugal, com a Universidade de Tiradentes, em Sergipe. Tem mestrado, tem uma larga experiência na área da avaliação, né? Fez parte de vários comitês nacionais, inclusive do INEP, no campo da avaliação, e está trabalhando conosco como aluna de pós-doutorado no âmbito da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. A segunda pessoa, que é a segunda parte, é uma pessoa muito querida, por quem eu nutro uma grande admiração, temos uma trajetória de vida muito parecida, que é o meu querido amigo, professor José Fernandes de Lima. Lima, ele foi reitor da Universidade Federal de Sergipe, foi secretário de Educação do mesmo estado, foi do Conselho Nacional de Educação, foi presidente do CNE, é uma pessoa com uma experiência larguíssima, tanto no campo do ensino superior, como da educação básica. E ele vai trazer como o portal pode ajudar nas políticas públicas de educação. Então, a primeira parte com a Juliana, apresentando o portal, a sua estrutura, a organização, e a segunda parte com o Lima, que fará uma demonstração, vai trazer insights de como ele pode nos ajudar. E a terceira parte, queremos muito também ouvir a opinião de vocês, perguntas, que vai se concluir naturalmente quando vocês responderem um questionário, que não precisa ser hoje, vocês vão receber o link, e a partir desse link da resposta, vocês vão receber também um certificado de participação, do Instituto de Estudos Avançados, desse importante momento da educação brasileira, quando estamos fazendo hoje o pré-lançamento interno, sem imprensa, sem público externo, só com vocês, para que a gente possa ter um feedback desse trabalho feito pela Juliana. Então, Juliana, você com a palavra, seja super bem-vinda. Já te digo minha enorme satisfação pelo trabalho feito por você. Muito obrigada, Mozart. Professor Antônio, muito obrigada. E quero agradecer também a participação de todos que estão aqui conosco. É um privilégio poder apresentar o nosso portal de dados para esse grupo de pessoas que certamente muito vai contribuir com o desenvolvimento e com a conclusão desse trabalho. Antes de começar a apresentação, eu só quero destacar um ponto. Eu vou apresentar o Atlas, vou mostrar para todos como é que ele está formatado, os filtros, os acessos, os temas que ele aborda, mas tranquilizá-los também, porque todos vocês, junto com o link de acesso ao questionário, vocês também vão ter acesso ao Atlas. Então, todos vocês vão poder aí degustar
navegar pelas páginas do Atlas no decorrer desses próximos dias, dessa próxima semana, para que então possam fazer as suas considerações, sugestões, que para nós vai ser muito bem-vindo. Eu vou transmitir aqui, vou colocar o Atlas aqui para que vocês possam visualizá-lo. Então, gente, essa é a cara do nosso Atlas, né? É um Atlas que, como já foi colocado, ele aqui está com um recorte diferenciado, ele retrata as cidades médias brasileiras. Isso aqui é, sim, um filtro, ou seja, a base de dados que está aqui por trás, ela carrega todos os municípios do Brasil, mas aqui, para esse contexto, a gente tem aqui esse recorte, que eu vou confessar a vocês. Um recorte que me fez aprender muito. Eu não tinha tanto hábito de pesquisar sobre cidades médias, e esse Atlas me mostrou uma realidade com contextos muito interessantes, principalmente quando a gente correlaciona dados educacionais com dados socioeconômicos, que é isso que esse Atlas faz. Mas antes de entrar nessa questão de temas e de abordagens, eu quero mostrar para vocês aqui alguns aspectos que são técnicos. Quais são? Vamos começar por aqui, pelas bases de dados que nós estamos usando. O conceito de cidades médias aqui, ele está bem descrito no percurso metodológico, que também está disponível no Atlas, e você pode acessar as cidades médias por duas fontes. Uma delas é a nossa base censitária. Então, se você clicar nessa primeira opção, toda a pesquisa vai estar voltada para uma base censitária com cerca de 245 municípios, que você consegue ver aqui no mapa, porque está filtrado, né, em função das cidades médias, distribuídas pelo Brasil afora. Então, se você vai passando o cursor pelo mapa, você vai ver que, tendo como referência a base censitária, esse é o desenho que as cidades médias fazia pelo Brasil afora. Temos também uma base que é uma estimativa de 2018, que é o último REGIC. Então, se a opção for trabalhar com essa base de dados, você aumenta o número de cidades médias, vai para 587 municípios, e da mesma forma, se você passar o cursor pelo mapa, você vai vendo o número de municípios classificados como cidade média. Cada um a partir da sua base de dados. Para entender todo o percurso metodológico, deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês, que vocês também vão poder acessar quando estiver navegando pelas páginas do Atlas. Aqui tem um pequeno parágrafo que descreve e fala um pouco do Atlas, mas o que eu quero mostrar mesmo para vocês é o que está aqui nesse Saiba Mais. Ao clicar nesse Saiba Mais, vai abrir para você todo o percurso metodológico considerado na construção desse portal. Então, tem aqui Atlas da Educação, Cidades Médias Brasileiras. É um documento robusto que vai descrever detalhadamente, nós não vamos ler nem considerá-lo aqui nesse momento, mas eu só quero mostrar para vocês que aqui está todo o detalhamento metodológico, como é que foi feito, explicando cada uma das bases, a fonte dos dados, está tudo registrado no percurso metodológico que está aqui disponível. Vai poder entender melhor, não só a respeito das bases de dados, mas da origem desses dados. Muitos desses dados, principalmente os educacionais, vêm de algo que todos nós da educação conhecemos muito, que é o censo. O censo escolar, com sua carga de dados, com uma infinidade de informações, a gente aproveitou muito do censo aqui, para retratar a educação básica brasileira a partir das cidades médias. Mas, como vocês também vão ver, tem outras fontes, porque o Atlas ele não traz só dados educacionais. Ele traz também todo um arcabouço relacionado aos dados socioeconômicos, população, trabalho, renda. E o bacana é que na sua pesquisa você faça essa correlação.
esse tipo de link. Né? No site, inclusive, da Learning Data Analytics, já tem alguns textos publicados. Eu mesma já escrevi alguns textos que estão publicados lá, outros pesquisadores também contribuíram, escritos usando esse portal. E surgem perspectivas e análises muito interessantes a partir dessa correlação de dados educacionais e dados socioeconômicos, considerando as cidades médias. Então, o entendimento e o apontamento, tanto do percurso metodológico, vão muito nessa direção. O que mais que eu quero mostrar para vocês aqui nessa tela de abertura do nosso Atlas? Que você tem aqui em cima, à sua disposição, 3 tipos de filtro. E eles vão estar em todas as páginas do Atlas. Você pode mudar o seu filtro a qualquer momento, na sua navegação, na sua pesquisa. Então, você pode optar por pesquisar uma região no Brasil, você pode optar e selecionar aqui a região que você quiser, e aí o que vai acontecer? Você vai visualizar os dados somente dos municípios médios daquela região. E assim, o mesmo raciocínio se aplica aos estados brasileiros. Você pode filtrar a partir de um estado e obter informações dos municípios médios localizados no estado selecionado, ou então a partir de um município, de uma cidade média. E aí você vai poder ter a nossa menor unidade de análise do Atlas, que é quando você vai ali e busca os dados de uma única cidade média e analisa os dados que estão postos a partir daquele filtro. Então, esses 3 filtros estarão à disposição em toda a navegação. Vocês vão ver, certamente, vocês vão nos próximos dias navegar aí no Atlas. Eu já deixo aqui o convite, né? Vocês vão receber o link. Vai ser muito, muito importante para a gente que vocês façam esse passeio aí pelo Atlas e depois nos dê um feedback. Então, eu já adianto a vocês que esses 3 links esses 3 filtros estarão disponíveis em todas as páginas. Pode mudar a cidade, pode mudar o estado, pode mudar a região, que vocês vão ver os gráficos se formando a partir do filtro que você colocar. Depois a gente vai ver um pouco dos gráficos nas páginas. Antes de entrar na parte gráfica, eu só queria mostrar para vocês outro elemento importante que está aqui na primeira página e também estará nas outras. Enquanto você vê, eu já vou respondendo aqui uma pergunta que apareceu. No Atlas, Carlos. Cidades médias, nós estamos considerando no estudo da cátedra de 100 mil a 500 mil habitantes. No estudo da cátedra, já no portal se ampliou um pouco esse tamanho da população, tanto para baixo como para cima. Mas o foco da cátedra é de 100 mil a 500 mil habitantes. Mas, como a Juliana disse, na verdade, o portal pode ser usado para qualquer município. É apenas um filtro que ela considerou. Os filtros que eu estava falando, que você pode filtrar por região, por estado e por município, são esses que a gente visualiza aqui no alto da página. Então, você pode, a qualquer momento da sua pesquisa, clicar aqui, você vai ter à sua disposição as 5 regiões, onde você pode escolher, como eu falei, acessar os dados dos municípios médios que ali estão localizados. E o mesmo raciocínio vale para os estados e, por fim, por cidades. A cidade é a nossa menor unidade de análise. Então, você pode escolher uma cidade que está próxima a você, uma cidade média, enfim, que você conheça, ou que você more, ou que você queira pesquisar. Seleciona a cidade, você vai ver os dados referentes a ela. Qualquer momento da sua pesquisa, você pode mudar a cidade, o estado, e você vai ver os gráficos se formando a partir delas. O que eu ia começar a falar, quando o Mozart me alertou que não estava dando para ver, é esse menu lateral, são os temas. Então, como eu havia comentado, no Atlas nós temos tanto temas socioeconômicos como temas educacionais. O socioeconômico, a gente trabalha 3 temas a partir das cidades médias, no caso desse recorte que está posto nesse Atlas. Quais são? População, domicílio, renda e trabalho. Então, é onde você vai poder ver dados sobre a escolaridade da população, remuneração a partir da escolaridade, muitos dados de primeiro emprego, enfim,
informações que você vai poder correlacionar com os dados educacionais daquele município, daquela cidade média. Aqui temos um exemplo do desenho gráfico que a gente vai ver pelas páginas do Atlas. No final, eu quero voltar ao Atlas só para mostrar para vocês um outro menu que você pode acessar os painéis sem se preocupar com temas ou com filtros. A gente tem outro mecanismo para acessar esses painéis. Então, esse recorte aqui é um exemplo do modelo gráfico dos painéis que estão no Atlas. Vocês estão vendo um gráfico que mostra a evolução do emprego formal a partir de uma série histórica. É bom ressaltar isso. Muitos dos nossos dados retratam a última década, uma série histórica que busca retratar um período dentro do dado exposto no gráfico, a partir da sua respectiva fonte, e assim temos também as informações a partir de distribuições relativas, que são percentuais, e distribuição absoluta da população em função de outros filtros, né? Faixa etária, gênero, sexo, enfim, tem aí uma perspectiva interessante a partir de cada painel. Cada painel vai ter um desenho diferente. Cada painel vai trazer um recorte diferente a partir da variável que está dentro do tema selecionado. Aqui um outro desenho, só para eu ilustrar os dados socioeconômicos antes de eu chegar nos educacionais, mais voltados aqui ainda à população, a partir de números absolutos, de valores informados a partir do filtro. Aqui, no caso, a gente está vendo um filtro nacional. Se você não selecionar, importante atentar para isso. Se você não selecionar nada, não selecionar nenhum estado, nenhuma região, nenhum município, o dado vai ser nacional. O dado é o recorte de todos os municípios médios a partir da base de dados que você escolheu, ou referente ao ano de 2010, a base censitária, ou 2018. Então, cada painel um recorte, cada painel um conjunto de gráficos que vai ilustrar as informações selecionadas. Passando para os dados educacionais, nós temos essas duas opções, né, de temas. Nós temos aqui as etapas escolares que estão retratadas nesse portal de dados, que a gente está chamando de Atlas da Educação Cidades Médias. Educação básica, ensino fundamental, ensino médio, o ensino profissionalizante, o EJA, e no final temos um consolidado, que é um conjunto, são conjuntos gráficos que vão agrupar determinadas variáveis em um único gráfico com todas as etapas escolares. Então, um exemplo, número de matrículas. Você vai ter no consolidado o número de matrículas a partir de cada etapa escolar. A visualização muda, porque eles estarão organizados em um único gráfico. Então, são formas diferentes de visualização para favorecer a pesquisa. E aí, o que vale destacar? Nesse menu lateral do Atlas, para cada etapa escolar, você tem um outro menu que se abre a partir de um clique que você der na etapa escolhida, que vai te mostrar os tópicos para cada uma das etapas escolares. Então, vamos imaginar aqui está selecionado a educação infantil. O que você pode pesquisar lá dentro da educação infantil, desse conjunto de informações que estão aí? Você vai ter informações sobre os estabelecimentos de ensino, matrículas em creches, matrículas em pré-escolas, corpo docente. E assim segue. Painel a painel, os temas vão sendo organizados a partir da etapa escolar. Na etapa escolar relacionada ao ensino fundamental, também tem um conjunto de informações que trazem e retratam todo esse contexto. Aqui, além desses que eu comentei, da educação básica, ainda entram as taxas de aprovação, reprovação, abandono, e assim sucessivamente o mesmo raciocínio para os demais. No ensino médio, já entra os dados também de IDEB, de Fundeb, então painéis que vão agregando ali a partir das etapas, cada qual com seu conjunto de informações, de variáveis que estão agrupadas, muitas em série histórica,
muitas que retratam um contexto a partir da última década, em função dos dados educacionais retratados no município. Então, esse, em síntese, é o nosso portal. Ele é composto, o conjunto de slides, ele tem 73 slides. Então, é como se você tivesse 73 páginas que você vai poder visitar a partir de um filtro. Claro que essas páginas, elas mudam, né? São 73 páginas que se configuram a partir do seu filtro. Então, são 73 páginas que você pode ter um retrato nacional, dados socioeconômicos e educacionais a partir do Brasil como um todo, em função das suas cidades médias, e os mesmos slides você vai poder perceber a partir daqueles filtros que eu coloquei. Então, é um conjunto considerável de informações que nós organizamos com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita preocupação, né, com esses dados, mas também com muito carinho, com muita atenção, porque é algo que a gente gosta muito de fazer. A minha formação inicial, eu sou matemática com especialização em estatística. Então, trabalhar com os dados é algo que, de fato, me encanta. Então, foi feito e organizado com muito critério, com muita cautela, para que não houvesse dado distorcido. Vocês vão ver que na parte docente a gente teve o cuidado de tratar esse dado, tem nota de rodapé, mostrando que, como os dados dos docentes vieram do censo, a gente sabe que ali no censo tem sim um viés, às vezes o professor é contado mais de uma vez, está em mais de uma etapa. Isso está retratado nos painéis que vocês vão poder navegar de corpo docente, tem esse cuidado de fazer esse apontamento. Então, a gente procurou retratar e tratar o dado de uma forma muito transparente, para que não tivesse distorções, não tivesse viés e que o dado tivesse ali fielmente representado a partir de cada município. Né? A gente teve esse cuidado. O ensino profissionalizante também está aqui retratado com alguns seus tópicos, estabelecimentos, matrículas e corpo docente. A educação, os jovens e adultos também da mesma forma, e o consolidado. Para cada etapa tem ali um menu, um submenu lateral que você pode optar. O que eu quero dizer com isso, passando por esses slides? Se você clicar lá no Atlas, você vai ver exatamente essa imagem. Que você pode ir direto ao ponto. Não, eu só quero pesquisar ensino fundamental, corpo docente, por exemplo. Você pode ir direto ao ponto e chegar ao slide que você quer, como você pode fazer uma viagem completa. Falar, não, eu quero tudo do ensino fundamental ou tudo da educação básica, e aí você só clica no primeiro menu e pode navegar passando por essa setinha que ele tem aqui embaixo. Ó. Aqui nesse 1 de 73, ele está me indicando o quê? Que ele tem 73 slides e que ele está no primeiro. Se você for apenas clicando nessa seta, você vai passar por todas as páginas dele, sem a necessidade de fazer nenhum filtro. Você também tem essa opção. Ou escolhe o filtro, ou vai direto ao ponto, ou recorta o estudo do jeito que você achar melhor, ou então passa por todas as páginas de uma maneira bem fácil. A ideia, pelo menos, era essa, e é isso que a gente quer perceber, né? Se de fato ficou fácil, que às vezes para a gente ficou fácil, mas quando vai usar, nem tanto assim. É por isso que é importante a opinião de vocês. A ideia é que esse Atlas seja um portal livre, todos possam acessar. E o nosso maior desejo é que, de fato, ele contribua, de alguma forma, com os gestores educacionais, com pesquisadores, com docentes, com aqueles que, de alguma forma, querem obter alguma informação a respeito dos nossos dados educacionais. Eles estão organizados de uma forma que a princípio a gente entende de fácil acesso, com uma navegação fácil, e é isso que a gente quer que vocês nos digam, se de fato está mesmo de fácil navegação. Outro ponto importantíssimo para a gente, estou aqui de olho no meu tempo, é quando você abrir o questionário para você preencher, vai ter ali um breve parágrafo pedindo para que você escolha uma cidade.
e faça a sua navegação a partir dela. De repente, uma cidade que você tenha mais familiaridade com os dados, porque para nós um outro retorno importante é verificar a coerência desses dados, né? São muitos dados reunidos, nós temos uma base gigantesca de dados por trás desse Atlas, e queremos sim esse retorno de vocês também, a partir da coerência desses dados, da facilidade de navegação, e se de fato esse Atlas faz algum sentido para você enquanto a pessoa atuante na educação. E claro, no questionário também vamos ter questões onde você vai poder ficar à vontade para sugerir o que você gostaria de ver que não tem aí. Quais são as questões que você entende que um portal como esse deveria responder e ele não responde? A gente entende que, claro, ele não é completo, ele vai se atualizando e ele vai ter sua vida, enfim, a partir de atualizações e aprimoramentos. Então, é importante que a gente consiga saber nessa perspectiva, dentro do que você vai responder. Bom, gente, a minha apresentação do Atlas era esta, né? Infelizmente não consegui usar o próprio Atlas por dificuldade de visualização, mas todo mundo que está aqui vai receber o link, né? Esse comunicado já está preparado para ser encaminhado. O link do Atlas, onde você vai poder acessar e visualizar tudo isso que eu mostrei nessa breve apresentação, filtros, municípios, o mapa, os dados, os menus laterais, vai poder ficar à vontade para navegar. E o outro link que vocês vão receber é o do questionário. Então, vocês vão receber 2 links. Um para você acessar o Atlas e navegar por ele, e outro que é um pequeno questionário. Não é um questionário grande, é um questionário bem sintético, bem pequeno, que vai direto ao ponto que nós gostaríamos muito de contar com a percepção de todos vocês, para que a gente possa melhorar o nosso portal. Vou passar agora a palavra para o nosso querido professor Lima, que vai abrilhantar o nosso evento com essa perspectiva de utilização do nosso portal. Professor. Pronto. Boa noite a todas as pessoas que estão aí participando desse evento. Eu gostaria de começar agradecendo pela oportunidade, né? Agradecendo pelo convite e por essa oportunidade que me dão de participar. Aí quero agradecer inicialmente aí a Juliana, que se debruçou sobre esse trabalho, agradecer ao professor Ian também, que não pôde estar presente, agradecer particularmente ao meu camarada Mozart, tá certo? Colega de muito tempo aí dessa trajetória, e a todos agradecer ao Instituto de Estudos Avançados aí da USP, o pessoal que faz parte aí da cátedra, e a todos os que estão participando. E eu quero dizer que é realmente uma satisfação poder estar vendo esse pré-lançamento desse portal. Eu considero que esse trabalho, Juliana e Mozart, ele chega num momento muito oportuno da educação brasileira. Ele chega num momento muito oportuno da educação brasileira porque nós estamos vivendo uma certa pressão em cima da escola, tá certo? Pressão essa que é gerada pelo nosso interesse por desenvolvimento, que a educação promova o desenvolvimento do país, mas também gerada por fatos tipo esses relacionados com a pandemia e assim por diante. Mas eu gostaria antes de tocar nesse assunto, dessa pressão e como esse portal pode ajudar aos gestores, eu gostaria só de lembrar o seguinte: quando a gente faz um trabalho, assim, uma pesquisa, uma discussão com os gestores,
das redes, os gestores das escolas, as secretarias de educação, etc., os técnicos. Em geral, a gente chega à identificação de 10 tópicos que são necessários para o desenvolvimento de uma boa gestão. Já tivemos a oportunidade de fazer isso em alguns debates mais presenciais com gestores, e nós identificamos 10 tópicos, que eu só vou fazer uma leitura aqui, não vou poder entrar em detalhes, mas só para chamar a atenção para ver como isso se vincula com o próprio portal. A primeira coisa que uma gestão da Secretaria da Educação precisa ter em mente é uma definição sobre o conceito de qualidade da educação. Tá certo? Você precisa saber para onde você está querendo ir, que é para poder você organizar as suas atividades todas nesse sentido. Caso contrário, se você não tiver muita clareza do que você pretende, você pode um dia fazer um trabalho que aponta num sentido, e outra vez está apontando no outro sentido. Um segundo ponto, uma vez que você tem alguma clareza, o segundo ponto que você precisa considerar é o seguinte: você precisa fazer um planejamento da gestão. Precisa estabelecer uma certa sequência, uma certa orientação que seja possível comunicar para todos aqueles que fazem a rede, notadamente para aquelas pessoas que estão lá no chão da escola. Tá certo? Para os diretores, para os coordenadores pedagógicos, mas também para os próprios professores. Aí, uma vez feito isso, que você já estabeleceu um plano, você vai precisar de um sistema de monitoramento da situação escolar. Aí você já está vendo um link bem imediato com o que traz esse portal. Você precisa de um monitoramento. Ou seja, você precisa ter constantemente, saber se os números estão evoluindo para onde você está indo, se os comportamentos estão evoluindo naquele sentido que foi traçado lá no começo. Obviamente, você precisa organizar um sistema de gestão pedagógica e administrativa. Você precisa pensar na gestão orçamentária e financeira. Um sexto tópico, tem que investir na qualificação e valorização dos profissionais, tem que ter um controle e tem que ter investimentos sobre a infraestrutura. Aí você chega na avaliação do rendimento escolar, tá certo? Em algum momento você precisa ter dados sobre a avaliação do rendimento escolar. Num determinado momento, você precisa monitorar os processos administrativos, ou seja, saber como acontece o fluxo de demandas e de atendimentos dentro da própria secretaria. E, por último, você precisa ter um sistema de comunicação que comunique como é que está acontecendo a implantação desse projeto. Então, quando eu digo que esse portal ele chega numa hora boa, é porque ele foi feito, senão na sua elaboração ele leva em consideração esses tópicos que o gestor precisa fazer para obter uma educação de qualidade. Então, a política de valorização profissional, ela precisa de dados, não só os dados específicos da sua rede, mas dados comparativos. A política de gestão orçamentária, você precisa ter um controle sobre isso. Então, o portal, ele se propõe a fornecer esses dados para os gestores que tiverem interesse e que tiverem a possibilidade de trabalhar com eles. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero dizer. É possível usar esse portal para o desenvolvimento dessas políticas de avaliação, política de formação de pessoal,
política de controle financeiro e assim por diante. Quando eu digo que esse portal chega num momento interessante, é porque os gestores que estão aí me ouvindo sabem muito bem que a pandemia colocou uma lupa sobre esses problemas nossos da sociedade. Tá certo? Os problemas da sociedade, de um modo geral. Ela provocou a reflexão sobre os nossos comportamentos e os nossos valores. Se ela não inventou nenhum problema, ela pelo menos coloca uma lupa para ampliar a visão sobre esses problemas. E aí uma coisa que tem acontecido muito, e aí eu quero também chegar num outro diferencial do portal, é que, diante dessas questões notadamente levantadas aqui no período de pandemia, as pessoas, em geral, querem ajudar, querem melhorar o desempenho e assim por diante. Mas, conforme eu dizia há pouco, para que isso aconteça, é necessário que você conheça o conceito de educação, que você saiba do que está se passando, porque, senão, você vai cair numa situação em que você vai ter gente querendo ajudar e sem saber como é que pode ajudar, tá certo? Vai ter gente falando de qualidade, de avanço da educação e não falando da mesma coisa. A nossa Constituição, a nossa LDB, os documentos todos gerados pelo Conselho Nacional de Educação nos últimos tempos, o Plano Nacional de Educação e os planos estaduais e municipais de educação, todos sinalizam no sentido de que a educação de qualidade que deve ser buscada é aquela que contribui para o desenvolvimento das pessoas e contribui para o desenvolvimento da nação. Tá certo? Então, quando a gente tem em mente isso, quando os gestores que têm em mente isso, ele vê muito bem que, as dificuldades que as escolas têm passado aí nos últimos tempos. Tá certo? De uma hora para outra, o que foi que aconteceu? As escolas se viram obrigadas a se reinventar. As escolas foram obrigadas a se reinventar. Foram obrigadas a fazer ensino remoto, tá certo? Que não tinham essa prática, nem tinham o mesmo equipamento, etc., mas foram, de uma hora para outra, foram obrigados a fazer. Foram obrigados a refazer os seus procedimentos, tá certo? E aí, de uma hora para outra, também aconteceu uma coisa muito interessante, que a própria sociedade começou a ver a importância desses serviços de educação, tá certo? Notadamente do serviço público. A sociedade começou a ver que o país é acometido de uma quantidade de desigualdades e que essas desigualdades afetam o próprio desempenho da escola. Então, no geral, o que ocorre é que todas essas coisas criam como se fosse uma pressão a mais sobre as escolas e, notadamente, sobre os gestores. Tá certo? Então, de uma hora para outra, o gestor que estava ali tentando levar adiante o seu plano de montagem do plano municipal de educação, etc., de uma hora para outra ele começa a ver que tem que discutir mais uma vez a política de avaliação, começa a ver que existem comparações da escola dele com outras escolas e até com outros países, tá certo? Começa a ver que os pais começam a cobrar o retorno das aulas. Agora, nesse momento, eu até poderia pensar, nós estamos aqui falando de uma coisa nova, do pré-lançamento de um documento, de um portal, de um novo estudo, e algum gestor aqui que esteja me ouvindo pode até estar pensando o seguinte: oh, meu Deus, eu estou ouvindo essas discussões aqui, mas eu precisava estar lá tentando tirar aquela cadeira daquele lugar e colocar para outro, porque a prefeitura quer que as aulas comecem na próxima semana, ou então a população está interessada que isso aí aconteça. Mas o que eu gostaria de dizer, em benefício desse estudo, em benefício desses resultados desse portal, é que ele, por ter sido pensado dentro daquele modelo dos 10
por contemplar aqueles 10 itens que eu citava ali, que são básicos da gestão das redes, ele irá trazer ajuda, tá certo? Então, eu digo, muitas pessoas têm tentado contribuir, inclusive alguns documentos, alguns estudos têm sido feitos nessa direção. Mas é aí que eu acho que vem a importância desse Atlas, tá certo? É porque esse trabalho ele não traz só um levantamento ele não traz um levantamento de problemas. Ele se apresenta como uma ferramenta para soluções. Ele pode ser visto como um instrumento que os gestores vão utilizar para dar respaldo ao desenvolvimento das políticas públicas. Então, por exemplo, ele vai querer desenvolver, ele entende que é preciso fazer um investimento na qualificação de professores, ele vai poder olhar, vamos verificar como evoluiu a qualificação dos professores da nossa rede nos últimos 10 anos. Isso o portal fornece diretamente. Se ele está querendo fazer um investimento na questão do ensino-aprendizagem, da obtenção de notas no IDEB, na Prova Brasil e etc., ele vai poder verificar a evolução desses dados no próprio portal. Se ele quiser diminuir a retenção dos estudantes, quer dizer, fazer um trabalho específico para a diminuição da retenção de estudantes, ele vai encontrar no portal alguns slides mostrando a evolução dessa retenção ao longo do tempo. Então, a partir desses dados, vai ficar muito mais fácil fazer o desenvolvimento dessas políticas. Então, uma coisa que eu acho que é interessante é exatamente o seguinte: eu digo, esse Atlas ele se propõe a trazer soluções, porque ele parte do princípio de que, além dessas preocupações recentes que estão aparecendo aí, que às vezes podem desviar a atenção dos gestores, eu digo desviar a atenção dos gestores porque os gestores, para além dessa questão de ter que retomar as aulas agora, para além de ter que fazer ensino remoto, etc., os gestores já tinham estabelecido, há algum tempo atrás, uma meta muito maior, que é exatamente a do Plano Nacional de Educação, traduzido nos planos municipais de educação. É algo que não vai poder ser esquecido. E o atingimento daquelas metas requer o desenvolvimento de uma série de políticas aí em todas essas áreas. Então, a proposta desse portal é exatamente o seguinte: fornecer ferramentas para ajudar a gestão. E um dado muito interessante é que a forma como ele está sendo construído, ele permite que o gestor revisar aqui no sentido de revisite, tá certo? A instalação do seu sistema educacional, das suas redes. Ou seja, em outras palavras, permite que o gestor confira, olhe, examine como é que eu estou fazendo para a garantia do acesso na minha cidade e na minha região. Permite monitorar as condições de permanência e de sucesso dos alunos. Ou seja, como é que os meus estudantes estão aprendendo? Eles estão seguindo um fluxo normal ou nós estamos retendo esses estudantes ou nós temos muitas pessoas que estão fora? Tá certo? Então, é por isso que o portal ele tem uma coisa interessante que permite essa comparação e essa checagem do atendimento, porque ele começa com os dados socioeconômicos das cidades. Tá certo? Então, ele começa dizendo quantas pessoas nós temos com essas idades, qual é o rendimento, Então, esses dados podem ser utilizados como uma base, como substrato para o desenvolvimento dessas políticas. Tá certo? Você não vai chegar numa cidade, assumir uma secretaria
e resolver que vai fazer desenvolver a educação sem levar em consideração qual é a situação básica da cidade, qual é o tipo de rendimento, qual é o número de pessoas, qual a dificuldade que tem para chegar na escola e assim por diante. E é isso que o portal já começa trazendo. Tá certo? Um outro dado que eu considero que é da maior importância, e aí, mas eu queria fazer, como já fez aqui a Juliana, provocá-los para que invistam nisso, é que ele está sendo construído em parceria com as redes. Ele se mostra querendo ser construído em parceria com as redes. É por isso que nós estamos fazendo é um pré-lançamento. Tá certo? Quer dizer, existe uma estrutura, mas essa estrutura deve ser submetida às pessoas que estão trabalhando nas suas redes, nas suas escolas, e a partir do retorno, o portal poderá evoluir. Evoluir no sentido de fornecer informações mais específicas que vocês achem que são importantes. Então, eu acho que o fato de haver a disposição, a disponibilidade dessa interação, a disponibilidade para receber sugestões na sua construção, eu acho que é um ponto muito forte aí do portal, tá certo? E que não deve ser desprezado, tá certo? Então, mais uma vez, é por isso que vocês estão sendo convidados aqui a opinar. Nós sabemos que as redes estão, nesse momento, discutindo questão da BNCC, a implantação da BNCC, a implantação de currículos, estão discutindo PPA, estão discutindo regras de Fundeb, tem um monte dessas coisas aí sendo discutidas. Mas eu insisto em dizer, apesar de toda essa carga, é bom prestar atenção nesse tipo de documento, porque ele vai permitir que tudo isso que está sendo discutido agora possa ser discutido mais adiante a partir de dados concretos. Então, eu acho que, nesse caso, é uma boa oportunidade, tá certo, para que vocês participem, tá certo, para que vocês invistam nesse tipo de documento. E aí eu estou convencido de que, com esse lançamento, com esse pré-lançamento, nós estamos construindo um instrumento que vai fornecer informações e vai capacitar, facilitar a vida de todos os gestores da nossa educação básica. Por isso, parabéns aí a todos os envolvidos, tá certo? A todos que tomaram essa iniciativa e dizer que fico muito feliz em poder estar participando de um evento como esse. Obrigado e vamos em frente. Muito obrigado, Juliana, muito obrigado, Lima. Eu acho que está aí feito o pré-lançamento do portal. Eu acredito que agora os gestores, os secretários, todos os que participaram desse momento vão poder trazer a sua opinião, que para a gente é fundamental para o aprimoramento antes do lançamento oficial. Eu quero dizer, principalmente, que esse portal pode nos inspirar a propor projetos colaborativos entre a Cátedra, a UEA, com esses municípios pré-convidados aqui. Então, vamos ficar agora no aguardo, que vocês possam se debruçar, navegar por esse portal e trazer a opinião de vocês. Fiquem absolutamente tranquilos, seguros, de que façam da melhor forma possível, que o que nós queremos é ter a avaliação de vocês. Por isso, vocês foram carinhosamente convidados para estar conosco para a construção desse portal, que não é somente da Cátedra, do Data Learners, mas é também de vocês, tá certo? Então, eu acredito que a gente concluiu a nossa parte aí. Tem alguma... A Lenita está perguntando se vamos receber
que, com certeza, Lenita, todos vocês que estão participando receberão o link e a Ana Cristina, perdi alguns trechos. Essa gravação estará disponível depois, né? Sim, com certeza também, Ana Cristina. E, portanto, o Cássius, que é da nossa empresa parceira, já está dizendo que será enviado às 19 horas. Após a conclusão do portal, ele será disponibilizado para todos os municípios utilizarem. Atualmente, para vocês, já todos os municípios fazem parte do portal. Apenas a Juliana fez um recorte, um filtro para as cidades de médio porte. Então, você entrando, não é isso, Juliana? No portal, link que vocês vão receber, vocês poderão olhar o município de vocês, mesmo que não seja de médio porte. Tá certo? Mas, como o projeto era para cidades de médio porte, Juliana trouxe o filtro para cidades de médio porte aqui hoje, mas ele vai ser aberto para outros municípios. É isso, Juliana? Estou falando corretamente? Mozart, eles estão recebendo o link com o filtro das cidades médias. Uma vez validado, aí sim ele vai ser liberado com todas as cidades. Mas, nesse momento, o link que eles vão receber às 19 horas é com o recorte que a gente fez para a cátedra. Vamos validar, vamos aprimorar, e aí o que sair já na publicação oficial sai com a disponibilidade do Brasil todo. Tá ótimo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode também entrar em contato com a gente do IEA, da cátedra, para tirar alguma eventual dúvida. O importante é que vai ser um link, um portal gratuito, né? Muito importante, como disse o nosso Lima, né, para esse momento da gestão da educação, trabalhar com base em evidências vai ser cada vez mais importante para o enfrentamento da questão dos déficits de aprendizagem, do aumento da desigualdade, principalmente causada pela pandemia, né? E essa questão do enfrentamento dos dados de permanência escolar. Esse é o outro grande desafio que a gente tem aí pela frente. Então, vai ser um trabalho importante e queremos muito, quando do lançamento oficial, aqueles que quiserem, vamos registrar a participação de vocês na construção coletiva desse portal. Antônio, você quer fazer o encerramento? Isso, só para, então, agradeço a todos os participantes que nos acompanharam até agora. Esperamos ansiosamente pela colaboração de vocês, né? Parabenizo a Juliana pelo trabalho desse ano, né? Do time lá dela que fez o portal, ao nosso colega José Fernandes também pela sua intervenção. Eu acho que esse pode ser um portal muito eficiente para a identificação e para o planejamento de políticas públicas. Então, só lembrando, vocês receberão o link logo mais às 19 horas. O vídeo desta aula, dessa apresentação, estará disponível no nosso canal do YouTube. É isso, Thaís, Rafa? Então, o IEA-RP tem um canal no YouTube. Você entrar no YouTube e digitar IEA espaço RP, é o primeiro link que sai lá, tá certo? Então, a gente tem uma quantidade de eventos, esse lado bom da pandemia, né? Então, nós conseguimos produzir uma quantidade de conteúdo enorme ao longo desse ano e meio, muito desse conteúdo voltado para a temática de políticas públicas em educação, por conta do trabalho do professor Mozart. Então, eu convido vocês a acessarem o nosso canal do YouTube, se inscreva no canal e acesse não só a aula, a palestra deste evento de hoje, mas também tudo mais que está acontecendo no nosso polo no formato remoto, tá? E aí, em breve, também será disponibilizado um formulário de avaliação do portal para que a gente possa ter o feedback de vocês. Eu acho que essa construção participativa talvez seja algo inovador também, né, Juliano? Você que tem experiência na área, eu acho que foi um modelo muito adequado para que realmente o portal saia da maneira que o gestor achar que é mais adequado, tá? Então, a gente espera ansiosamente a participação de vocês, tá? Então, estará lá.
Agradecimento à Thaís e ao Rafa, que estão aqui no backstage, né, nos ajudando. Tá? Então, é isso. Uma boa noite a todos. Se cuidem. Vacina boa é vacina no braço. Tá bom? Fiquem bem todos.